Planeta Prisão, escola ou experiência? A verdade oculta da nossa consciência. E se eu te dissesse que talvez a Terra não seja apenas um planeta, mas sim um enigma espiritual, onde cada um de nós interpreta um papel diferente sem perceber? Alguns acreditam estar em uma prisão, outros em uma escola, e há ainda quem veja tudo como um grande campo de experiências. Mas, afinal, quem está certo? Desde muito cedo, buscamos explicações para as dores, os sofrimentos e os contrastes que marcam a vida humana. O Espiritismo, através de Allan Kardec, trouxe ao mundo respostas claras sobre a justiça divina, sobre a lei de causa e efeito e sobre a imortalidade da alma. Obras psicografadas por Chico Xavier, como a clássica narrativa de André Luiz, abriram um panorama de vida após a morte que confortou milhões. Porém, surge uma questão inevitável. Até onde vai a abrangência dessas explicações? Será que a vida espiritual é apenas uma extensão organizada da vida terrena? Ou será que estamos diante de algo muito mais amplo, capaz de escapar a qualquer modelo já estruturado? Aqui entra um ponto central. A forma como enxergamos o mundo molda a própria experiência que vivemos. Há quem veja a Terra como um planeta escola, onde somos colocados diante de lições para evoluir. Outros sentem que estão numa espécie de planeta prisão, onde forças invisíveis e regras implacáveis aprisionam a consciência. E existe ainda a percepção de um planeta experiência, onde não há castigo nem prêmio, mas sim a oportunidade de experimentar, aprender e transcender de acordo com a escolha individual. O estudioso Robson Pinheiro, em suas obras de caráter mediúnico, muitas vezes descreveu a influência de inteligências sutis que operam como engrenagens desse grande sistema, o que ressoa com teorias contemporâneas que falam em matrix espiritual. Não se trata de uma condenação eterna, mas de um jogo de percepções que pode nos manter presos em crenças. Assim surge a dúvida essencial. Será que a verdadeira prisão não é o planeta em si, mas o modo como interpretamos a nossa passagem por ele? Será que a escola, a prisão e a experiência não são apenas reflexos de diferentes estágios de consciência? E se o céu e o inferno não fossem lugares, mas estados internos que você carrega consigo? Imagine descobrir que a chave da liberdade nunca esteve fora, mas dentro da sua própria consciência. Aqui entramos em um ponto fundamental: a consciência como núcleo da experiência. O psiquiatra David R. Hawkins, no livro O Mapa da Consciência Explicado, apresentou uma escala vibracional onde cada estado de ser se alinha a níveis diferentes, indo da vergonha e da culpa até estados de iluminação e paz profunda. Esse modelo nos ajuda a entender por que algumas pessoas vivem a Terra como sofrimento e outras como libertação. Se você se vê como vítima, culpando o governo, sociedade ou forças externas, sua vibração tende a se alinhar a níveis baixos e a própria vida se torna uma prisão. Mas se você começa a compreender quem realmente é, suas escolhas e sua conexão com algo maior, a experiência muda radicalmente. Nesse sentido, Chico Xavier dizia que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Essa frase ecoa com o que Hawkins nos mostra. A liberdade é sempre uma possibilidade interna. Quando observamos o que Kardec nos deixou em O Livro dos Espíritos, percebemos que a lei de liberdade sempre esteve presente como princípio central. O livre-arbítrio é um poder sagrado, mas frequentemente não exercemos esse poder de forma consciente. O que acontece então? Passamos a viver escolhas inconscientes, influenciados por correntes coletivas ou por crenças que carregamos de outras vidas. E assim, para muitos, a Terra se torna uma prisão de repetições, não porque alguém os condenou, mas porque ainda não despertaram para sua própria autonomia. Robson Pinheiro acrescenta um detalhe curioso.
Espíritos muito apegados à vida terrena recriam no plano espiritual estruturas semelhantes às da Terra, inclusive cidades, colônias e formas de organização. Isso explicaria por que muitos desencarnados relatam uma vida quase igual à daqui, com casas, trabalhos e até sistemas de controle. Ou seja, a mente humana, quando não desperta, recria as mesmas amarras do ambiente terreno. Agora pense comigo. Se você acredita firmemente que está em uma prisão, viverá como prisioneiro. Se acredita estar numa escola, encarará tudo como teste. E se acredita estar em um campo de experiências, abrirá um leque imenso de possibilidades. O ponto não está no planeta, mas na consciência que interpreta o planeta. Antes de irmos para o último bloco, quero pedir algo especial. Se esse tema está mexendo com você, se está abrindo sua visão de mundo, inscreva-se agora no canal. Mas não apenas isso. Deixe nos comentários qual dessas visões faz mais sentido para você. Planeta escola, prisão ou experiência. Quero muito saber como você interpreta sua própria jornada. E se a maior ilusão de todas fosse acreditar que precisamos fugir da Terra para sermos livres, quando na verdade a prisão e a liberdade viajam conosco, onde quer que estejamos? Chegamos ao ponto mais profundo da reflexão. Allan Kardec afirmava que o espírito progride de acordo com seus próprios esforços e escolhas, não pela imposição de um sistema externo. Chico Xavier lembrava em suas mensagens que a vida continua com a mesma essência após a morte. Carregamos conosco as emoções, as crenças e os afetos que cultivamos. Robson Pinheiro reforça que até mesmo colônias espirituais podem ser projeções coletivas das mentes desencarnadas que ainda não se libertaram de antigos padrões. Isso nos leva a entender que não existe um reset automático ao desencarnar. A experiência de quase morte, estudada em várias culturas, confirma isso. A consciência leva consigo toda a bagagem adquirida. Assim, se partirmos da Terra acreditando em prisão, em sofrimento ou em controle, muito provavelmente criaremos ambientes que refletem exatamente essa crença. Aqui entra novamente a visão de Hawkins. Céu e inferno são estados internos, portáteis, que podem ser experimentados tanto aqui quanto no além. O medo, a culpa e o apego são as correntes mais fortes que mantêm o ser humano aprisionado. E a chave para quebrá-las não está em fugir, mas em despertar. Portanto, talvez a grande questão não seja como sair da Terra ou como fugir da prisão, mas sim quem eu escolho ser dentro desta experiência. Se me percebo como vítima, estarei aprisionado. Se me percebo como aprendiz, estarei em uma escola. Se me percebo como criador consciente, estarei em um vasto campo de experiências. Essa é a mensagem central. A Terra pode ser prisão, escola ou experiência. Tudo depende do olhar que você lança sobre ela. Não é um destino fixo, é um reflexo da sua consciência. Se essa reflexão tocou você, convido de coração para se inscrever no canal. Aqui construímos uma comunidade onde não há espaço para respostas prontas, mas sim para a partilha de visões, aprendizados e vivências. Conte nos comentários sua própria história. Você já se sentiu prisioneiro da vida? Já enxergou a Terra como uma escola de provas? Ou já percebeu momentos em que ela se revelou como um campo aberto de experiências? Quero muito ler seus relatos e trocar com você.